Olá, bem-vindo, bem-vinda à Luterana Floripa. Eu sou o Jandir Carlos Radatz, candidato ao Ministério Pastoral e estou concluindo meu período aqui na Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus, ouvir a sua palavra, refletir e orar. Realizamos esse culto em nome e na presença do Triuno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu te acolho com as palavras bíblicas do Salmo 93, o versículo 1 ao 5. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor está vestido e armado de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a voz. As águas levantaram o seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus testemunhos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. O salmista expressa o seu sentimento mais profundo diante de Deus. Expressa a sua confissão de fé. O mundo é agitado e barulhento, mas mais poderoso do que tudo isso é o Senhor nas alturas. E nossa realidade não é muito diferente. Vários são os estrondos e agitos que, por vezes, roubam a paz. Mas somos convidados a lembrar e confiar de que mais poderoso do que tudo isso é o Senhor nas alturas. Não só nas alturas, mas é o Senhor que se encarnou, que nasceu neste Natal e caminha conosco. Convido para um momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos em Tua presença, agradecidas por Teu poder, por Teu amor que se revela a nós, que são infinitos, que se derramaram de forma sublime e extrema em Jesus Cristo, aquietando todo o barulho e trazendo luz aonde havia escuridão. Obrigado, Senhor, por isso. Nós também precisamos, assim, nesse momento, Senhor, nos colocar diante de Ti e expressar também a nossa culpa, os nossos erros, as nossas falhas, que também acabam tumultuando o mundo, agitando, causando por vezes até trevas, Senhor. Nós confessamos assim também o nosso pecado, Senhor, e pedimos que Tu, com a Tua imensa misericórdia, Senhor, nos perdoe, nos restaure e nos faça Teus instrumentos de luz, de amor e de uma viva esperança em Ti. Isso nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Um menino nos nasceu, um presente Deus nos deu, príncipe da paz, Emmanuel. Jesus é o Rei do céu, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, meu Senhor, reina sempre com verdade. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, meu Senhor,
Graça e paz da parte de Deus a todas as pessoas a quem Ele quer bem. Amém. Chegamos ao final de mais um ano, um tempo em que naturalmente nós fazemos balanços, lembramos alegrias, dores, perdas, decisões acertadas e também aquelas que nos pesaram na consciência. O futuro se apresenta diante de nós com promessas, mas também com incertezas. E justamente nesse contexto ecoa a palavra do profeta Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9, no versículo 6. Essas não é apenas uma palavra bonita para o tempo de Natal. É uma confissão de fé para o presente e para o futuro. Isaías anuncia que Deus governa a história. Não a partir de força humana, mas a partir de um menino, não pelo medo, mas pela graça. Não pela violência, mas pela entrega. Esse texto já nos acompanha desde o dia 30 de novembro, desde o início do tempo de Advento. Passamos por ele pelo Natal e agora, com o ano civil chegando ao final, também é com ele que nós nos encontraremos. Quero fazer com vocês uma espécie de rememoração daquilo que ouvimos desde o início do Advento. Esses nomes associados a Deus e que tomam forma real e visível em Jesus Cristo. Maravilhoso Conselheiro. Nós vivemos em um tempo de muitas vozes, conselhos não faltam, redes sociais, especialistas, expectativas alheias, tantas vozes. E muitas vezes, porém, quanto mais nós ouvimos, mais confusos nós ficamos. Nós queremos conduzir a própria vida e assim, incansavelmente, nós buscamos por orientações. Confiamos também na nossa sabedoria que é limitada e quando tudo desanda percebemos como estamos perdidos. Mas Isaías anuncia, Ele é o maravilhoso conselheiro. O Deus que guiou Moisés e o povo pelo deserto, que conduziu Israel mesmo em meio às murmurações e infidelidades. É o mesmo Deus que promete guiar também cada um e cada uma de nós. Esse conselheiro não é genérico nem distante. Ele nos fala por meio da palavra, nos chama pelo nome, nos orienta, não apenas sobre o que é eficaz, mas sobre o que é verdadeiro e bom. Em Cristo, Deus não apenas aponta o caminho, Ele mesmo é o caminho. O Deus forte, ao olharmos para nós mesmos e para o mundo, percebemos o quanto somos frágeis. Guerras continuam a marcar a história, a violência invade as manchetes e também dentro de nós existem batalhas. Culpa, medo, ansiedade, pecado. E bem sabemos que não temos poder para nos salvar. Mas o menino anunciado por Isaías também é chamado de Deus forte. O mesmo Deus que libertou o povo da escravidão do Egito é aquele em Jesus, que em Jesus nos liberta de uma escravidão ainda mais profunda, a do pecado e da morte. Apesar das nossas murmurações, infidelidades e quedas, Ele não nos abandona. Em Cristo, Deus exerce o seu poder, não esmagando o ser humano, mas assumindo a cruz. A força de Deus se revela na graça que perdoa, restaura e conduz. Pai da eternidade. Muitas pessoas carregam feridas profundas relacionadas à figura paterna. Pais ausentes, violentos, distantes ou falhos. As relações humanas são marcadas pela imperfeição. Mas Isaías anuncia algo radicalmente diferente. Pai da eternidade. Em Jesus, Deus se revela como Pai, não apenas o Pai de Cristo, mas também nosso Pai. Um Pai perfeito, justo e amoroso, que não cuida apenas do presente, mas nos gera para a eternidade. Em Cristo, somos feitos filhos e filhas, não por mérito, mas por adoção graciosa.
Esse pai não se cansa de cuidar, corrigir, sustentar e amar. O seu cuidado não termina com o fim de um ano ou com a instabilidade do mundo. Ele é pai para sempre. Agora, o príncipe da paz. Nós vivemos num mundo marcado por conflitos externos e internos. Guerras entre nações, violências nas cidades, divisões nas famílias e inquietações no coração. A promessa de paz parece frágil diante da realidade. Isaías anuncia: o príncipe da paz. A paz que Cristo oferece não depende das circunstâncias. Não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus. É o Shalom, a vida restaurada, relações reconciliadas, esperança que permanece mesmo em meio ao caos. Essa paz nasce da presença de Jesus. Paz que foi anunciada por Jesus em seu ministério terreno e na cruz e na ressurreição. Vislumbramos a paz ao extremo. Por isso, não é algo que guardamos apenas para nós. Nós somos chamadas a anunciar e viver essa paz em palavras, ações, justamente nesse mundo tão sedento por reconciliação, por paz. Até aqui nós podemos rememorar aquilo que ouvimos nos últimos cultos e culminaremos no que é posto para hoje. O governo está sobre os seus ombros. Conta uma história que todas as manhãs, antes mesmo que o céu clareasse, o galo subia no muro mais alto do quintal, estufava o peito e cantava com toda a força. E como sempre acontecia, logo depois do seu canto, o horizonte começava a se iluminar e o sol surgia lentamente. Com o passar dos dias, o galo passou a se convencer de uma ideia grandiosa. Sou eu quem levanta o sol, pensava. Sem o meu canto, o mundo fica na escuridão. Orgulhoso, começou a se gabar diante das outras aves. Dizia às galinhas que elas só podiam ciscar porque ele chamava o dia. Dizia aos pássaros que só podiam voar porque ele dava início à manhã. Até os humanos, acreditava ele, dependiam do seu canto para acordar e viver. Certa noite, porém, o galo ficou doente. Sua garganta ardia, o corpo estava fraco e ele decidiu que não cantaria ao amanhecer. Deitado, murmurou para si mesmo: hoje o sol não vai nascer. Assim todos aprenderão o quanto precisam de mim. A madrugada passou, o céu clareou, o sol surgiu dourado e silencioso, exatamente como em todos os outros dias. Quando o galo percebeu a luz entrando no galinheiro, ficou confuso e envergonhado. O sol havia nascido sem o seu canto. E naquele momento, uma velha coruja que tudo observava pousou perto dele e disse: teu canto é belo e importante, galo. Ele anuncia o dia, desperta quem dorme e traz alegria ao amanhecer. Mas não confunda anúncio com causa. O sol não se levanta por tua voz, mas por algo maior, muito maior do que todos nós. O galo baixou a cabeça, na manhã seguinte voltou a cantar, não mais por orgulho, mas por gratidão. Cantava não para erguer o sol, mas para celebrar que ele sempre nasceu, mesmo quando ninguém canta. O galo pensava que o poder estava sobre os seus ombros. Assim, Pilatos e os líderes religiosos também pensavam ter o poder sobre os ombros. Então, o evangelista João, no capítulo 18, verso 33 ao 37, escreve assim: Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta vem do Senhor mesmo ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente, os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo,
os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quando ouvimos a afirmação de Jesus diante de Pilatos, o meu reino não é desse mundo, percebemos um mal-entendido. Pilatos interpreta o reino apenas a partir das categorias políticas e militares do seu tempo, daquilo que ele entendia como reino: poder, força, controle, coerção. Para ele, um rei verdadeiro precisa de exército, armas e capacidade de impor a sua vontade. O problema está justamente nesse choque de expectativas. Pilatos não consegue compreender um reinado que não se defende pela violência. Para ele, um rei que não luta não pode governar. E o interrogatório revela a cegueira de quem está preso à lógica dos reinos deste mundo. Mas esse problema não está apenas em Pilatos, ele representa a humanidade caída, que não reconhece o verdadeiro reinado de Deus, quando este se manifesta em fraqueza, humildade e verdade. O rei está diante dele, mas coroado de espinhos, o governo está sobre os seus ombros, mas esses ombros carregam a cruz. Nós vivemos cercados por estruturas de poder que se sustentam na força, no medo e na violência. Reinos modernos continuam sendo erguidos sobre ambição, autoritarismo e exclusão. E muitas vezes desejamos um Deus que funcione da mesma forma, que impõe a sua vontade, que elimine os nossos inimigos, que resolva os nossos problemas imediatamente. E quando Cristo não atende a essa expectativa, nós somos tentados a ignorá-lo ou substituí-lo por outros reis. Ou então nós criamos um Cristo à nossa maneira. No fim do ano, esse problema se intensifica. Queremos controlar o futuro, garantir estabilidade, prever o que virá, mas quando percebemos, não temos domínio nem sobre nossas próprias vidas. A tentativa de governar a nós mesmos revela nossa fragilidade e pecado. A graça, ela resplandece justamente onde o mundo só enxerga fraqueza. Jesus não nega que é rei, pelo contrário, ele afirma claramente: tu dizes que eu sou rei. Para isso eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. O reinado de Cristo é fundamentado na verdade, não na violência. Ele não é conquistado pela espada, mas pela palavra. Não domina pela força, mas se entrega. Seu reino, seu trono é a cruz, a coroa é de espinhos, seu decreto é perdão. E ao final, ele diz que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aqui ecoa também o tema do bom pastor, que muito ouvimos e encontramos na palavra bíblica. O exemplo de João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. O governo de Cristo se exerce sobre aqueles que ouvem, confiam e seguem a sua voz. Ele reina não porque obriga, mas porque salva, porque chama as pessoas. E em Isaías essa graça já estava anunciada, o governo está sobre os seus ombros, não sobre os nossos ombros. A salvação não depende da nossa capacidade de sustentar o mundo, a nossa vida, mas da fidelidade daquele que carrega o peso da história e também o peso do nosso pecado, Jesus Cristo. E essa graça, ela não permanece presa ao texto bíblico. Ela se manifesta concretamente no nosso mundo. O reino de Cristo já está presente, ainda que não plenamente na sua totalidade, onde a palavra é anunciada, os sacramentos são celebrados, administrados, comungados, e as pessoas são alcançadas pela essa graça. Ali Cristo reina. Vivemos ainda em meio a conflitos, injustiças, dores, mas já não estamos sem esperança.
O reinado de Cristo nos liberta do medo do futuro. Nos aproximamos do novo ano, não confiando em governos humanos, sistemas econômicos ou em próprias forças, mas naquele que governa com verdade e amor. Além disso, o reinado de Cristo se torna visível quando a sua igreja vive sob esse senhorio, servindo, perdoando, anunciando a verdade, rejeitando a violência e testemunhando a paz. Assim, o mundo é alcançado não por coerção, mas pelo Evangelho, pela palavra da graça de Jesus Cristo. O governo está sobre os ombros de Cristo. E isso é a boa notícia para nós. Ele reina hoje e reinará plenamente no novo céu e na nova terra. Ao encerrarmos este ano e esta série de pregações de dezembro, confessamos também com alegria e esperança. O menino que nasceu é o nosso conselheiro, nosso Salvador, nosso Pai, nosso Príncipe da Paz e nosso Rei. E que possamos entrar nesse novo ano confiando que não nas nossas forças, mas naquele sobre cujos ombros repousa todo o governo. E a Ele seja dada a glória, hoje e eternamente. Amém. Convido para orarmos. Amado Deus da vida, nós nos colocamos na Tua presença agradecidos porque Tu é o Rei, o Príncipe, ao qual governa todo esse mundo, Senhor. Nós cremos nisso. E também, Senhor, pedimos que Tu possas, assim, a partir desse Teu agir, dessa Tua fala, fazer com que nós tenhamos também um coração sensível e uma mente aberta, Senhor, para permitir, Senhor, reconhecer e viver esse Teu anúncio de paz, de esperança, que se tornou visível de novo, Senhor, no Natal, com o nascimento de Jesus Cristo, que podemos celebrar em família e em comunidade. Senhor, ajuda-nos a confiar plenamente em Ti, a entregar também as nossas vidas nas Tuas mãos. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Temos um momento para aviso. Se você quer receber mais informações sobre a nossa comunidade, funcionamento, grupos, ministérios, faça contato pelo WhatsApp que está aqui na tela. Escaneie esse QR Code e faça parte do nosso grupo também da comunidade, onde as comunicações da comunidade são encaminhadas. É exclusivo para isso, para informações da comunidade. Atenção para a alteração da agenda nos meses de janeiro e fevereiro também. A partir do dia 4 de janeiro, os cultos serão às 9 horas da manhã e às 20 horas da noite. Dia 15 de fevereiro não teremos cultos presenciais e durante esse período haverá plantão no Ministério Infantil somente nos cultos da noite. Peço que você também observe os horários de atendimento da Secretaria da Comunidade nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Você é convidado também a contribuir com a nossa comunidade, orando, se envolvendo, servindo e também ofertando financeiramente. Se esse for o teu desejo, oferte por meio da chave Pix que está aparecendo aqui na tela. Nossa gratidão a todas as pessoas que já têm contribuído de alguma maneira. Que Deus também possa seguir abençoando vocês para que vocês também sejam assim bênção. Eu me despeço desejando que a bênção de Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo desçam e permaneçam contigo, hoje e sempre. Amém.